O corpo autorregulador. Esse será o tema dessa aula. Lembrando a todos vocês que esse curso eu estou fazendo estou extraindo, resumindo, para trazer para nós como que nós funcionamos, tanto você como profissional da área do desenvolvimento humano, quanto para você que quer conhecer, se autoconhecer, conhecer sua família, conhecer os movimentos que as pessoas têm, como que cada um age e reage, o que tem por trás disso. Nem tudo é psicológico, nem tudo é emocional, sabe? Nem tudo tem a ver com fenômenos mentais, no sentido de ser algo abstrato, algo que não se pode medir. Existe uma parte nossa que vem do nosso sistema fisiológico, vem do nosso sistema cerebral primitivo, tem uma conexão com a nossa sobrevivência da espécie. E esse sistema que nós estamos nos referindo aqui, ele vem antes do pensamento. E é isso que eu quero trazer hoje, como que funciona essa autorregulação. Nós vimos em outras aulas sobre o sistema parasimpático, simpático, e hoje nós vamos aprofundar mais um pouco sobre como que o corpo se autorregula. Em geral, a capacidade de autorregulação é o que nos permite lidar com o nosso estado de ativação em nossas emoções. Como que ocorre isso? O nosso estado de autorregulação é que faz com que nosso corpo possa se equilibrar diante de perigos, diante de situações de ameaça e fazer voltar novamente aquela sensação de segurança do estar em casa dentro de nós. Então, essa autorregulação entre o sistema simpático, parasimpático, dorsal e o parasimpático ventral tem esse mecanismo de se autorregular. Fazer com que, num momento de ameaça, desperte em nós a ativação de autoproteção, que ou você salta no meio da rua para um carro que de repente você se vê que pode te atropelar, ou diante de de um atropelamento, automaticamente o teu corpo ele relaxa, ele te leva a um relaxamento tal pelo simpático dorsal para deixar o teu sistema imóvel, para você relaxar e a batida não ser tão impactante. Então é onde você é jogado de uma forma mole, né? E essa forma mole é um processo do teu sistema nervoso que te leva a ter menos possibilidade de uma fratura. E é interessante que isso explica, por exemplo, alguns episódios de crianças que caíram do 4º, 5º andar e não tiveram nenhuma fratura. Esse sistema de autopreservação, diante de uma ameaça, ele entra em estado de congelamento, vamos dizer assim, desassocia a pessoa, apaga, né, deixa os músculos totalmente relaxados para que essa mobilidade que ocorre no corpo faça com que o trauma tenha menos impacto. Esse mesmo processo ocorre muitas vezes em outras situações onde, diante de uma violência, diante de casos de violência sexual, eu escuto muito relatos de mulheres que dizem assim: eu me irrito porque eu não fiz nada, eu estava lá e eu não tive reação nenhuma. Essa não reação é do sistema
parasimpático dorsal, aonde ele vê diante de um ato que eu não tenho como fugir, que você não tem como se defender, ele pode te levar até um desmaio, uma dissociação, para que o teu corpo sofra o menos danos possível. Porque imagine, diante de um ato de violência sexual, por exemplo, a mulher ficasse se debatendo. As dores e a violência seria muito maior. Então o corpo entra nessa letargia para que sofra menos impacto. E muitas vezes, diante de algumas cenas, a gente pode ficar totalmente passivo e imóvel. Existem relatos de violência verbal, onde a pessoa ouve, sai a emoção, ela ouve tudo aquilo e não tem reação nenhuma de falar, de fazer nada. O corpo entende que diante dessa ameaça é melhor ficar quieta, porque não tem o que fazer. Tudo isso são mecanismos de defesa, de o corpo se autorregular e proteger, porque o corpo entende que naquele momento foi o melhor a ser feito. E para existir uma autorregulação efetiva, nós precisamos, após esses atos violentos de traumas, encontrar em alguém ou em nós mesmos, a partir do momento que eu sei como funciona esse sistema de autorregulagem, eu ter a presença de alguém que me transmita a segurança necessária de proteção. Este símbolo é tão natural em mães de todo mundo, por exemplo, quando ela vai salvar um filho diante de um perigo, diante de qualquer uma situação de ameaça, ela tende a abraçar o seu filho e manter próximo ao seu corpo. E sempre nós usamos a palavra já passou, já passou. Esse aconchego e essa sensação de estar protegido é que nos dá a sensação de segurança necessária para o nosso corpo poder se regular. E muitas vezes, diante de um episódio desse, é normal, tanto criança quanto adulto, ter episódios de choro intenso, mas choros até um pouco desproporcional, nós de fora podemos dizer, mas isso é uma autorregulagem dessa adrenalina, desse estresse, desse medo vivenciado, desse terror vivenciado, possa ser descarregado e assim o corpo seguir o seu fluxo de autorregulação. E dentro dessa perspectiva de acolher, ter um olhar bondoso, ter um gesto carinhoso, muitas vezes pegando na mão. Tanto que Levine nos conta no primeiro episódio do livro Uma Voz Sem Palavra, do acidente que ele sofreu, e o que salvou ele nesse episódio, nesse acidente, foi uma paramédica, que era pediatra, que segurou na mão dele e transferiu, depositou essa segurança necessária, embora ele soubesse de todo o mecanismo, quando ele começou a perceber tudo que estava, os eventos que estavam acontecendo, e essa sensação dele estar seguro, dele estar amparado, foi fazendo com que o corpo dele ficasse não traumatizado, que ele pôde fazer a vivência, se autorregular no corpo, com essa sensação de segurança, de uma voz branda, de uma voz suave. Por isso que é importante nós conhecermos como o nosso corpo funciona, como nós reagimos, o que é uma reação involuntária autônoma do próprio corpo, e muitas vezes reflexos, por exemplo, de um braço, de você dar um tapa na cara da pessoa e a pessoa diz, você me bateu, mas foi um reflexo. Então, muitas atividades que a gente tem sem pensar são reflexos involuntários de defesa.
E isso nós precisamos olhar com uma certa lucidez de não interpretar que medo, raiva sejam sinônimos de sentimentos ruins. Tudo isso nós vamos abordar nesse curso, nos permitindo entender que nem todo sentimento, aliás, nós vamos chegar à conclusão que nenhum sentimento é ruim. Todos eles são bem-vindos, todos eles têm uma razão de existir e eles podem existir dentro de nós.